Entre as milhares de espécies de insetos que existem pelo mundo, existem também aqueles que costumam viver em nossa casa, como uma pequena mosquinha que sempre encontramos no nosso banheiro. Mas por que elas gostam de viver ali? Até esse inseto de aparência estranha e muito curiosa. E aqueles que podem ser até perigosos. E o que são esses bichinhos que sempre vemos grudados nas paredes? O que eles podem fazer em nossa casa? No vídeo de hoje, vamos descobrir tudo sobre essas criaturas curiosas. 10 tipos de insetos diferentes e curiosos que podem viver em sua casa. Número 10. Peixinho de prata. Um minúsculo inseto que mais parece um pequenino peixe de cor prateada. Daí vem seu nome popular. O peixinho de prata, apesar de medir apenas milímetros, é considerado uma praga em nossos lares. De hábito noturno, esse inseto humilde é muito veloz e adora ambientes bastante úmidos e quentes, como banheiros e cozinhas, mas pode ser encontrado por toda a casa. Ele se alimenta de quase tudo que vê pela frente, desde comidas guardadas, migalhas, e até papel, cola e celulose, danificando livros, roupas e alimentos. Além disso, o incômodo peixinho de prata se esconde em locais de difícil acesso, como fendas e ralos, e se reproduz muito rápido, o tornando uma praga doméstica. Número 9. Mosca de banheiro. Quem nunca viu essa mosquinha em sua casa, nos fale aqui nos comentários. Um inseto muito conhecido e fácil de encontrar em nossos lares, a mosca de banheiro, é o nome popular dado a essa mosquinha de aparência felpuda, que encontramos em nossos banheiros. Tida como muito tranquila e sossegada, tanto que praticamente conseguimos encostar o dedo nelas. Mas, apesar de inofensiva e bonitinha, saiba que a presença constante da curiosa mosca de banheiro em nossos lares é sinal de que o local necessita ser higienizado. A mosca de banheiro surge do interior dos ralos, já que é lá que elas vivem, se alimentando de matéria orgânica humana acumulada nos ralos e cantinhos do box. Então você já sabe, se encontrar algumas dessas mosquinhas peludinhas e fofas em sua casa, é hora de pensar em fazer uma limpeza. Número 8. Tatuzinho de jardim. Agora vamos falar de um pequeno animalzinho que vive nas hortas e no jardim de nossa casa. O pequeno tatuzinho de jardim parece ser um inseto muito bonito e bastante interessante. Mas saiba que esse animalzinho não é um inseto, isso mesmo, o pequeno tatuzinho, na verdade é uma espécie de crustáceo. Mas apesar de não ser um inseto, ele também merece estar na nossa lista. Esse pequeno crustáceo tem um papel muito importante no meio ambiente. Eles se alimentam de restos orgânicos em decomposição de plantas e animais. Dessa forma, eles contribuem para a nutrição do solo, convertendo a matéria orgânica em nutrientes, que irão alimentar as plantas das florestas, hortas e jardins. Por esse motivo, eles são inofensivos para as plantas e essenciais para a fertilização do solo. Ele também possui uma característica muito interessante. O tatuzinho de jardim tem a capacidade de se enrolar todinho, se transformando em uma bola. Eles fazem isso como um mecanismo de defesa, para se proteger de ameaças e predadores, permanecendo imóveis até que a ameaça se afaste. É realmente um animalzinho espetacular, não é mesmo? E se você está gostando de conhecer esses insetos curiosos, já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Porque agora, vamos descobrir quais são os próximos insetos domésticos da nossa lista. Número 7. Cachorro d'água. Um inseto de aparência estranha e curiosa, que também podemos encontrar em nossa casa. O cachorro d'água pertence à mesma família dos grilos e gafanhotos. A diferença é que ele costuma cavar túneis, formando várias galerias no solo. Eles cavam seus túneis, usando suas patas dianteiras, chamadas de patas fossoriais. São conhecidos por causarem grandes danos às plantações, principalmente de hortas e jardins. Eles podem prejudicar as raízes das plantas, além de também causarem estragos no jardim, por cavarem seus túneis por todos os lados. Então, se você ver muitos buracos no chão, em formato de túneis, no jardim e quintal de sua casa, saiba que tem um cachorro d'água ali por perto. Apesar do cachorro d'água devastar jardins e plantações com seus túneis, ele também possui uma grande importância no meio ambiente, como o controle de pragas. Número 6. Libélula. Se deparar com uma libélula voando,
nos nossos jardins e hortas é muito agradável, não é mesmo? A encantadora libélula é de fato um inseto alado lindo de se ver, com uma aparência muito delicada. Apesar de sua elegância, a magnífica libélula é considerada uma poderosa predadora. No ambiente de jardins, ela se encontra no topo da cadeia alimentar, já que se alimenta de uma grande variedade de outros insetos ali presentes. Ter a presença de uma libélula em sua casa significa que seu jardim possui uma boa qualidade. Esse inseto, além de belo, ajuda a manter o controle biológico do ambiente, já que ela se alimenta de insetos que poderiam prejudicar as plantas, além de eliminar mosquitos que transmitem doenças. Então você já sabe, a presença da magnífica libélula em seu lar é uma forma de manter suas plantas saudáveis. Número 5. Formigas. Um dos insetos mais populares, encontrados em todas as regiões do mundo, menos nas regiões do Polo Norte e Sul, claro. A formiga é mais um inseto muito comum em nossos lares, famosa por sua curiosa forma de vida social extremamente organizada. As formosas formigas é um dos insetos mais encontrados em nossos lares, andando pela casa em busca de alimento, ou construindo seu formigueiro em nossos quintais. Dentre as milhares de espécies de formigas, algumas delas são consideradas pragas, vivendo em contato direto conosco, seres humanos, e apesar de sua importante função na natureza, elas podem trazer vários prejuízos. Um exemplo são as formigas que atacam plantas, prejudicando, e até matando as plantas, ou aquelas consideradas domésticas, capazes, inclusive, de transmitir doenças, já que podem ter contato com ambientes contaminados, e depois com nossos alimentos. Número 4. Percevejo de cama. Um inseto tido como uma verdadeira praga. Medindo apenas alguns milímetros, e de coloração marrom, ou castanho avermelhado, o incômodo percevejo de cama é um inseto áptero, ou seja, que não possui asas. Ele se alimenta de sangue, e vive escondido em locais secos, de baixa luminosidade, e pouco fluxo de ar. Seus locais preferidos são nossos quartos e camas, locais onde encontram alimento em abundância, nosso sangue. O grande problema desse minúsculo inseto são suas picadas. Eles não transmitem doenças aos humanos, mas sua picada é extremamente desconfortável. A picada do incômodo percevejo de cama pode causar reações alérgicas como vermelhidão, coceira, bolhas e urticárias que necessitarão de tratamento. Por isso é importante inspecionar nossos quartos de vez em quando. Número 3. Escorpião de livro. Um aracnídeo muito curioso e diferente, que lembra muito um escorpião devido ao seu par de garras. Por isso é também chamado de pseudo-escorpião, mas, na verdade, pertence à família das aranhas. Popularmente conhecido como escorpião de livro, esse curioso aracnídeo faz jus a esse nome, já que seu lar preferido são nossos preciosos livros. Mas não se assuste, nem tente eliminá-lo, caso encontre o surpreendente escorpião de livros, pois ele faz muito bem aos livros. Isso mesmo que você ouviu, o incrível escorpião de livro é um benfeitor, pois esses pequenos aracnídeos se alimentam dos famosos piolhos de livros, aqueles insetos que danificam as páginas, comendo a cola que as une, ou seja, esse inusitado animalzinho elimina uma praga. Mas saiba que, apesar de fazer bem aos livros, o escorpião de livros não é encontrado em todos os livros, apenas naqueles mais antigos, que possuem cola à base de amido, alimento preferido de sua presa. Número 2. Lacraia. Também conhecida como centopeia, a lacraia é um artrópode de aparência muito incomum, de dar aflição. A amedrontadora lacraia abrange várias espécies, algumas delas com quase 50 centímetros de comprimento. Seu corpo é composto por vários segmentos, com um par de patas em cada um desses segmentos, lhe dando essa aparência curiosa e única. Esse é um assustador artrópode que podemos encontrar em nossos lares. De hábitos noturnos, elas podem aparecer em nossas casas principalmente em clima úmido, como todos os insetos que vivem na natureza. A surpreendente lacraia possui uma importante função, porém, em nossos lares ela pode trazer um certo transtorno. Ela é considerada um artrópode peçonhento, ou seja, sua picada injeta uma dolorosa toxina. Apesar de não trazer riscos aos seres humanos, a picada da lacraia causa muito desconforto, como inchaço na região, edema e muita dor. Em casos mais graves pode causar febre, calafrios, tremores e até uma pequena ferida. Número 1. Traça de parede.
Agora vamos falar de um inseto muito comum nas paredes de nossa casa. Essas são as traças de parede, uma companheirinha do nosso dia a dia. Ela é tão comum nas residências, que é provável que tenha alguma agora mesmo na parede de sua casa. Esse pequeno inseto vive em um casulo, de cor cinza e formato achatado, e vivem grudadas nas paredes. As traças de parede se alimentam de poeira, teias de aranhas abandonadas, fios de cabelo, pelos, restos de pele, lã e algodão. Por isso é tão comum encontrá-las em nossa casa. Elas são inofensivas, não fazem mal algum, mas por se alimentarem também de matéria orgânica acumulada em tecidos, elas podem danificar algumas peças de roupas. Então, se você ver alguma roupa com pequenos buraquinhos, pode ser que uma traça de parede esteve ali. Essas traças, com o tempo, irão se transformar numa pequenina mariposa, linda de se ver. Então, se você ver uma mariposinha voando pela sua casa, saiba que um dia, ela já foi uma traça de parede. E aí, o que você achou desses insetos domésticos, que vimos aqui hoje? Quais deles você encontra com mais facilidade em sua casa? Diga aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações.